Olá, eu sou Jin Takahashi e você já deve ter visto algum vídeo meu aí nas redes sociais falando sobre máscaras de Veneza, que é uma arte que me fascina. Mas também me fascina a língua japonesa. Por conta disso, eu leciono a língua japonesa aqui há mais de 10 anos e você já deve saber disso, não é mesmo? Olha só, hoje eu vim trazer para vocês aqui um vocabulário que eu acredito que muitos de vocês vão ficar perplexos com o significado. Vamos lá. Você já deve ter ouvido, olha só, que tango, né, é vocabulário. Você já deve ter ouvido a palavra oku-san. Oku-san. Eu coloquei aqui em hiragana para vocês, tá? Oku, que significa esposa. Oku-san. Mas aí, olha só, o mesmo kanji, mesmo ideograma utilizado para oku-san, é usado também para a palavra fundo. Você já deve ter ouvido, por exemplo, hako no oku, por exemplo, que seria no fundo da caixa. Ou, por exemplo, uchi no oku, que é no fundo de casa, por exemplo. E assim por diante, né? Então, oku é kuchi no oku, por exemplo. Okuba, a gente chama. Okuba é o dente do fundo, por exemplo, né? Então, oku é fundo. Oku-san é a palavra para se referir à esposa. Mas aí, gente, tem um significado que ele é, na verdade, cultural, histórico, tá bom? Muito antigamente no Japão, na era dos samurais, as mulheres, tá, que se casavam com, enfim, com os homens e tudo mais, com os samurais ou não, elas eram praticamente que até é estranho falar, mas eu prefiro ser sincero com vocês e falar lá assim na lata, tá? Elas eram praticamente um objeto, tá? Um objeto que servia para os prazeres masculinos. Ou seja, elas cozinhavam, elas limpavam e elas também serviam como um objeto sexual. Então o que acontece? Eles não dormiam junto. Esta mulher, ela morava, digamos assim, em um cômodo da casa, tá? Ela tinha o quarto dela nos fundos, tá legal? Então, assim, quando ele precisava dos préstimos dela, sexuais ou não, ele se referia a oku-san, a pessoa dos fundos, tá? E para isso, digamos assim, criou-se, né, esse nome para a esposa, que é oku-san, a pessoa lá dos fundos, tá? É claro que hoje não tem mais essa conotação e passou a ser oku-san, tá legal? Para a esposa, mas é importante você se lembrar que toda vez que você coloca san, você está se referindo à esposa dos outros, não à sua esposa, tá legal? Por isso que muitos japoneses falam, oku-san wa imasu ka? Você tem esposa? Ou oku-san wa doko desu ka? Onde está a sua esposa? Ele está se referindo à sua esposa. Mas para você falar da sua esposa, tá? Eu quero falar minha esposa, vamos supor. A minha esposa é esta palavra aqui. Tsuma. Tsuma. Tá? É um kanji diferente. Então você vai falar, se o japonês perguntar, oku-san wa doko desu ka? Tsuma wa uchi ni imasu. A minha esposa está em casa. Então, lembrem-se, oku-san, esposa dos outros. Tsuma, a sua esposa, tá legal? Bom, espero que você tenha gostado aí da origem do nome oku-san, que tem a ver, obviamente, por isso que eu sempre digo, gente, estudar a cultura local, a cultura deste país, vai te ajudar muito a entender o seu idioma, porque, obviamente, uma língua, né, um idioma está totalmente ligado à sua cultura, à cultura deste país, tá legal? Bom, por isso que eu gosto de passar um pouquinho aí para vocês dessas histórias, para que vocês entendam um pouco mais sobre a língua japonesa, né, e possam falar com conhecimento de causa. A gente se vê então em um próximo vídeo falando sobre esse idioma fascinante que é o idioma japonês. Já né?